escrever. Se eu tenho um vetor, eu sempre posso decompor ele em um dos dois vetores. É o que? O vetor x, se não me engano, né? Eu escolho como sendo eu escolhi. Aqui ele tem um rotacional nulo. E o y tem um divergente nulo. Ou seja, né, o x, posso dizer que ele é um gradiente de um φ, e o y ele é um rotacional de um A. Essa é a formação do teorema. Então, a ideia, pode dizer então que o W é menos gradiente de φ mais um rotacional de A. Se a gente tem que problema com outras dimensões, o divergente do rotacional não é zero, né? Qual? Em outras dimensões, o divergente do rotacional não é zero, né? Divergente Do rotacional não vai. Depende do que você tem que ser válido, porque assim, a estrutura, né? Vou colocar aqui. Não, me lembro que dessas duas aí só o rotacional do gradiente que é zero, o divergente do. Não, se você for colocar para dimensões mais baixas, né? Por exemplo, d igual a 2. Vai ter que entender isso aqui, né? O que significa isso? Componente I. Função de J. K. dj. K. Em duas dimensões é um escalar. Então, exatamente, duas dimensões é escalar, é isso que eu ia chegar. Isso aqui. 3 dimensões, 2D. Então, observa que aqui em 3D está o Epsilon. Tá, um divergente do escalar não é zero, né? O rotacional de A em duas dimensões, né? Seria o quê? Seria I, J, Nem J. DI, AJ. Ou seja, eu tenho dois índices. Então, isso aqui não é um vetor. O que é esse aqui? É um 2. Isso aqui é um simétrico. Vou colocar aqui, né? I, J menos PJ é I. Isso aqui seria I. E a gente combina que o E1 é mais 1. Nossa conversão. Então, isso aqui seria D1 A2 Ou circulação, né? menos A2 A1. Então, isso aqui é um escalar. Então, se isso é um escalar, nem faz sentido você definir o divergente dele. Não existe, né? Existe um gradiente, mas você Então, essa identidade divergente do rotacional não é identicamente nula, né? Não, que é o divergente do rotacional, né? De Y. Se Y é o rotacional de um campo, isso aqui é zero. Mas em duas dimensões faz sentido você dizer isso aqui? Estou querendo dizer. Não, isso aqui não. Então não existe. Mas aí você está dizendo que não é zero porque não faz sentido nem definir. Exatamente. Mas eu estou querendo lembrar que você pode definir, mas não é zero. Sabe, esse seja subindo a dimensão, não? Mas eu tenho um problema também que o produto vetorial, em algumas dimensões, ele não é nem bem definido, né? A própria operação em 4 dimensões, por exemplo, não faz sentido pensar no produto vetorial como a gente pensa no 3. Mas tem uma definição, né? Não é igual o do 3 dimensões. Aí define em termos do epsilon, né? Só que não tem em 3 dimensões, é uma dimensão especial, né? Nesse caso do produto vetorial. Então, o que é o rotacional em 4 4 dimensões? dimensões? Alguns
nada de útil, não vai te atrapalhar não. Não, rotacional de vai ser mais. Mas é o que eu quero dizer que, dependendo da dimensão que você coloca, é um escalar, e o escalar não faz sentido de divergente. Estamos retornando aqui. Esse aqui Não vai me fazer assistir por vídeo nessa aula, viu? Quê? Não vai me fazer assistir por vídeo nessa aula. Ou seja, não extrapola muito na hora. Não, tem. Respeito com quem chegou cedo. Tá certo. O que a gente chama de parte longitudinal? Esse aqui é transversal. Então, a minha ideia é a seguinte, que é que normalmente uma galera faz. Escrever e A em termos de ômega. Depois conhecer os projetores. O objetivo nosso é explorar o terreno de Hamilton para chegar nos projetores em 3 dimensões. A primeira ideia é, As vetorial ele não fez nesse curso, não, ele fez no mecânica clássica. no caso vetorial, Esse aí, não o ômega e o teta. eu vou fazer, mas não sei até que ponto essa maneira que ele fez naquele curso. É da mesma maneira, mas acho que tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, que não são triviais. Né? A primeira é que o divergente, explorar o divergente do W. Então, o divergente do rotacional seria 0. O divergente do gradiente seria mesmo atuaciano de φ. Em outras palavras, a gente escreve φ menos, vamos explicar isso, inverso disso, ou também vou deixar claro que isso aqui é uma anotação, né? Não estou dividindo por derivado. Por exemplo, a gente recordando o eletromagnetismo. Divergente de E igual a ρ. Campo elétrico menos gradiente de φ menos dA dt. Isso aqui eu vou assumir que é igual a 0, né, no caso estático. E com isso, essa equação aqui ela fica como uma Laplaciana de φ igual a menos ρ. Agora no caso que é a equação só lembrar aqui, né? Caso particular, uma carga pontual então na origem. Então, nesse caso, a densidade ou
ela é carga, delta 3 de R. E o sentido da bem, potencial de R, ele é a carga, 4 de R. Então, a gente sabe qual é a solução daquela situação. A gente tem que essas duas aqui, né? A gente sabe que tem a carga no outro e já sabe o resultado. Então aqui, ó. Cancela. Utilizando, substituindo isso aqui. Aqui. Cancelou nas cargas. Então que isso aqui é menos. Aqui. Delta 3. GR. Ou mais geral, você pode dizer que é dela mediana 4π x menos x delta 3 x menos x. Por que é importante isso? Porque se a gente conhece a ideia, isso que a gente tem é operador, ele atua, que a gente chama de função de Green. Isso aqui devolve uma delta de giro. No caso, o nosso operador aqui, quem que é? É o dano fechado. E a função de Green é isso aqui. Se a gente sabe qual é a função de Green, a gente sabe resolver o problema para um cogenérico. Caso nosso, quer dizer, um cogenérico φ. O φ, ficar aqui, ele é igual a ficar 3x', 4π x por x'. Porque estudar essa equação aqui, e essa aqui é a solução geral. Se eu aplico o Dalla-Greciano, ele é em x, ele vai atuar na delta, vai atuar na função de Green. A função de Green, ela é delta. No caso, tem um sinal, é menos a delta. Usa a filtragem menos delta em rho de x', vira rho de x. Eu resolvo exatamente essa equação explorando a função de Green. É isso aqui. Então, quando eu digo, o que eu quero dizer com esse menos O2? É exatamente essa notação agora se explica como sendo a função de Green. Essas duas notações significam isso aqui. Então, φ ele é integral de 3x', função de Green, associada na mediana.
Exatamente. É uma notação se referindo formalmente a isso daqui. Operador integral. Então, o primeiro passo a gente já fez, a gente já conseguiu escrever φ em termos do dado. Agora a gente tem que notar aqui o dado menos o gradiente de φ. Somando já. Aqui eu tenho 3 componentes. Aqui eu tenho uma componente. E aqui, portanto, ele deveria ser 2 componentes. E de fato é 2 componentes mesmo. O vetor tem 3 componentes, mas aqui a gente tem que entender que existe uma simetria de calibre. Eu posso pegar um vetor A e um outro vetor A', e ele vai ser um gradiente de um alfa. Como o rotacional do gradiente é nulo, então de fato eu posso fixar um alfa para eliminar uma componente, e esse vetor que tinha 3 fica com 2, e as coisas batem. 3 uma componente e 2 componentes. Então, o que a gente trabalha aqui, né? Vamos fixar que o divergente de A é igual a 0. Então aqui significa que está sendo de alfa. No caso, tomar o alfa é menos o gradiente de A' sobre a placenta. Agora, subentendendo que a gente faz sentido essa notação. Eu quero dizer que sempre que você tem a relação entre alfa e a' é um gradiente, eu posso escolher um determinado alfa para me fixar o divergente de A igual a 0. O segundo passo, então, seria estudar se no primeiro eu trabalhei com o divergente do W para extrair o φ em termos do dado. Agora eu vou tomar o rotacional, porque o rotacional cancela esse termo e fica com esse. Rotacional de A. Divergente de A. Essa aqui colocou como sendo igual a 0. Então o que eu tenho é que A menos para 2 menos 1 por rotacional de W. Ou seja, eu consegui escrever o A em termos do W. Vamos pergunta aqui. Ali, ó. Eu só quero dizer só uma dúvida, que aqui você tem integral, né? E ali a Laplaciano daqui não tem integral. Você tem uma Laplaciano, não tem cara, não deu. Aí, naquela formulinha, ó, você tem o Laplaciano, o inverso do Laplaciano, que é a função de Green, o inverso do Laplaciano, a
aplicado no divergente. Ali você tem o inverso do Laplaciano, que é a opção de Green, tem um integral. Tem uma. Essa forma, assim, do jeito que está ali, não parece exatamente aquela por causa da integral. Ok, você tem a opção de. Não, mas eu estou subentendendo que o Laplaciano aqui envolve a integral da função de Green. Essa é a notação. Não é só a função de Green, né? Quando eu digo que φ é menos o Laplaciano menos o dado, eu estou justamente querendo colocar isso aqui, ó. A integral em dx', isso aqui é variável x', para justamente quando eu aplicar o Laplaciano aqui em x, ele vai atuar só aqui, vai me dar uma delta, e essa delta vai retornar com esse valor aqui, com o sinal trocado. Né? Então, o Laplaciano, quer dizer, o Laplaciano inverso está relacionado com a opção de Green e uma integral. Numa integral, exatamente. Mas, Formalmente é isso, Green só. Não, a função de Green sozinha não. Quando eu digo a notação é explicativa, né? O φ, comparar esse lado com esse daqui, eu estou dizendo que o significado disso aqui não é dividir por derivada, mas a notação eu pego aquele campo, avalio em x', pego a função de Green e integro em x'. Só que tem que tomar um cuidado porque aqui a gente tem um sinal de menos, né? E a função de Green, que é um menos, dá um delta. Então eu coloco mais aqui, quando aplicar o Laplaciano eu recupero aquele sinal que estava ali. Daí esse foi o primeiro passo, né? A gente tirou o divergente do dado para o campo escalar, achar o campo escalar em termos do dado. O segundo passo que eu estava dizendo, tirei o rotacional, e o rotacional do dado, eu consigo, isso aqui é zero, né? Pego essa, dá na peixeira e inverto e aplico aqui, né? Então o campo A, ele é menos o inverso, né? O Laplaciano e o rotacional de dado. Só escrever esse passo. Mas isso eu suponho que o Léo tem discutido com você na aula do curso ou não? Sim, mas só que isso faz rápido, né? E alguns detalhes que tem que fazer isso. Não, de forma geral eu entendi, só que mas não estudei direito a função de Green, então. Tá, então o que eu estou querendo dizer é que com essa notação, novamente, integral x'. Aqui exatamente, né? É a função, esse termo aqui, avaliado no x'. Rotacional, linha, dado, x'. É isso que eu estou querendo dizer. E aí o terceiro passo é o tornarmos com φ e A em dada.
seja, eu descobri quem é o A, descobri quem é o φ, eu substituo aqui para escrever quem é o W e comparar os dois lados. Um textinho W menos a tangente de φ, mais a notação já. Daí o termo com φ, né? Menos tangente de φ. Esse aqui é o φ, não, φ, e o outro seria racional do A, que é isso daqui, né? Substituir A. É isso aqui. Usando a mesma propriedade que eu utilizei aqui, né? O A. Menos. Mas ali não tem um menos não? Em A de X, na integral. Ali não Sim, tem. aqui tem um menos. Não, lá em cima na integral. Não, mas o meu φ era menos já. A maneira que eu defini aqui, Defini o φ com A. a expressão que eu tinha aqui era. Eu já obter. Uma integral positiva. Sim, mas o meu φ, o que eu tinha chegado é se você toma. Vou fazer aqui um divergente do dado. Eu aqui não estou colocando a forma integral. Vamos pegar aqui, né? Tem o dado, exatamente aqui, né? O dado e eu tomo o divergente dele, então é menos uma classe N. E o que eu estou dizendo é que o meu φ ele é menos delta menos 1 divergente do dado. Que é justamente o que eu substituo o φ aqui. Então tem esse sinal assim. Ah, mas é quando você troca isso para integral. Sim, eu vou chegar lá. O menos som, não, tu já escreveu ali. Ele. Mas a integral tem que ter um sinal positivo, porque isso tem que ser solução, né? Se eu atuo aqui, né, da Lambertiana, aqui seria o da Lambertiana, atuando nisso daqui, só melhorar aqui. Achei isso da negativa, né? Xzinha da Lambertiana. Daí isso daqui É negativa. é menos uma delta, né? Essa ideia que eu não tinha colocado. Xzinha. Então esse menos aqui vai dar o divergente normal. Então eu estou provando é que o Laplaciano de φ é menos isso daqui. Então, o que eu fiz foi isso aqui, né? Joguei o menos aqui. Então é a solução. Então, esse sinal aqui realmente está certo. Aqui eu estou colocando, se você aplicar o Laplaciano, esse aqui é como se estivesse fazendo a integral ali, só que invertendo. Colocar aqui em componentes. Aqui seria W menos esse sinal aqui fica positivo, então seria DI, DJ, vou colocar já direto, DJ,
E esse segundo é justamente nesse aqui, né? WJ, quando aplica aqui na identidade, ganha esse termo. E esse termo aqui é isso aqui. Então, é esses operadores aqui. A gente coloca eles como W e J, θ e J. São os operadores que a gente chama de operadores de projeção. Vou fazer uma observação aqui que ela não é tão trivial assim, e eu raramente vejo as pessoas discutindo essas questões. Mas a gente fez umas coisas aqui que tem que ficar claro o que está por trás. Né? Trabalhar melhor isso. Fazer um cálculo, estudar esse termo aqui, mas fazendo de uma maneira formal, explorando a integral, né? A integral do fim. Eu quero mostrar para vocês. Vou pegar aquele termo ali. E agora eu vou colocar a expressão que eu tinha para o φ em termos da integral. Então, como esse gradiente aqui ele só atua em x, ele vai direto esse segundo termo ali. Aqui sim, eu estou direto aqui. Aqui a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode, ao invés de calcular o gradiente de x, eu posso calcular o gradiente de x' trocando o sinal. Gradiente, mesma coisa. E tendo isso, eu posso fazer uma integração por partes. Né? Vou colocar assim.
gradiente e plano só nesse daqui, né? Aí esse aqui está fora da atuação do gradiente. E o outro. Não tem que fazer. É um negócio assim. Daí o que está acontecendo aqui, claro, isso aqui você vai utilizar aqui. Seleções, né? Integral sobre volume, gradiente de um campo, dV, integral da superfície. O que você mostra é que esse termo aqui ele tem que se anular, né? Que é um termo de superfície. Média de zero. Você vai fazer, tipo isso aqui eu vou fazer, né? Vocês deveriam, por exemplo, colocar coordenadas polares não, esféricas. E você vai ter uma integral de d2x'. Seria uma integral de d2x' de umas coisas aqui. Que está aqui mesmo. E você vai escolher a tua superfície com um x' muito maior que o x, para poder fazer a aproximação de que 1 menos x' é aproximadamente 1 sobre r', onde esse r' é o módulo de x'. E a hipótese que a gente vai ter que entrar aqui é que você precisa colocar condições, vai ter que fazer esse dx, vai ter um r quadrado, vai ter que impor condições nesse carinha aqui para que essa integral de superfície se anule. Sim. Dividindo na superfície. Você vai colocar, nesse caso, em 3 dimensões, o limite da linha de R'. Basta estudar a parte radial. Então, é 1 sobre R' ao quadrado. Esse aqui é igual a zero. O mesmo com outro termo também de rotacional. Não, mas eu estou fazendo o primeiro termo aqui, né? Como eu disse para vocês. Está fazendo analogamente com outro termo também. Vai fazer também, mas eu estou calculando o cálculo formal desse termo aqui, que é utilizando a integral. Então, no fundo, você pode dizer que esse termo aqui, você desconsidera, isso sobra com esse termo aqui. E quem que é esse carinha aí? Só. Então, essa condição você tem que assumir para que a integral de superfície zero. Então, o que eu quero dizer é que existem condições no campo, né? Tem que ser satisfeito para que a coisa dê certo. Isso não de fluidos, ele faz isso bem feito. Então, vou colocar aqui a amostra aqui. O que é esse carinha aqui? Né? Lembra que eu disse, né? Você tem um negócio, função de Green, que desculpa, aqui é negócio, função de Green é integral. Isso aqui era justamente o que eu chamo de
duas relações que estão mostrando para a gente, né, no final da história. É que você pega o. Exatamente. Você pode contar, assim, em geral. Em geral, você tem uma função teste F. Você pega D em F, você pode voltar D em F. Pode não aparecer, mas naquela demonstração que eu estava fazendo, eu fiz direto isso. Isso vai ser feito direto nos cursos também. As pessoas podem comutar isso aqui, mas porque o que você tem em mente é que essa função F, ela sempre está se desfazendo em pós, de tal modo que eu posso desprezar os termos de superfície. Então essas relações estão bem definidas. Então, se você, por exemplo, tivesse um campo que não respeitasse aquele comportamento, daí você já não poderia fazer essas coisas e, por exemplo, você está num campo topológico aí, que tem um comportamento que não se anula no infinito. Daí isso já não seria possível. Eu acho que essa discussão aí, as pessoas manipulam demais com o ômega e J e se esquece que. Se esquece não, mas já subentende que por detrás tem essas condições. Né? Agora a gente pode usar e abusar dessas relações. Por exemplo, se você pegar o ômega e J, delta e delta J, fazer a produto do ômega e J, ômega J K, delta e delta J, Hamiltiano, delta J, delta K Hamiltiano. Posso fazer agora sossegado isso aqui, né? Pegar no final das contas vai ser quase automático. Estou destacando aqui. Você pode contar, né? Claro, tem uma função teste por aí. Delta aí. Delta K. Ômega. Agora a gente já está. Isso aqui fica mais tranquilo. PJ, né? Talvez eu vou terminar por aqui. O que eu fiz aqui, só destacar, né? Eu fiz aqui com uma componente, mas vocês podem fazer pela outra também, vocês vão perceber que tem duas condições análogas, só que aqui vai ter o rotacional. Mas a gente sempre supõe que essas condições são satisfeitas para que a gente possa sempre computar essas coisas. Só nesse caso aqui pode escrever um vetor como uma parte menos rotacional mais gradiente, né? Não, acho que não, porque daí você vai ter quer dizer, você tem problemas com essas comutações, né? É complicado. Esse aqui, né? Quando eu faço I igual a J, delta e K. E aqui novamente, né? Quando eu pego DJ, ela Lambertiano, cancela com 1. Isso fica menos.
você pode fazer todos os possíveis casos. A gente fez mostrou aqui o ômega igual a ômega, ali o θ no ômega é zero. Pode-se mostrar que θ com θ igual a θ, e também que o ômega com θ é igual a zero. Então, de fato, eles são projetores. Claro, né, que θ e J mais ômega e J, θ e J. Algumas vezes também se pode colocar isso e se utiliza às vezes nos casos do momento. Né? A definição é parecida com aquela. Então, que é o momento. θ e J. De grande utilidade é que se você tem um operador A, θ mais B1, isso aqui é muito importante no cálculo dos propagadores. Quando eu quero dizer isso, estou dizendo que componentes, né? O IJ, A, θ e J, mais B, J. Você tem que o O menos 1. Ele é justamente 1 sobre A, θ, claro que A e B é diferente de zero, B, ômega. Inverso no sentido aqui. Então, menos 1 é a identidade. Então, componentes. OJ, O menos 1. J capa, igual a delta capa. Essa talvez seja são as mais importantes. E já o Léo começaria a explorar os projetores. Dá para repetir a mesma coisa para o caso de Minkowski. E a generalização é meio direta, né? Como se faz? Tem um vetor a mim, escreve como sendo métrica, mini, a métrica é seguindo mais ou menos a
ideia que a gente fez do outro vetor, você teria mim menos dmi sobre da rotina mais isso aqui eu vou chamar de θ min. Isso aqui eu vou ver mi. Vou dar na norteana mi. Aqui a gente vai fazer de novo aquele negócio de aplicar comutado, derivado no inverso da norteana, sempre pensando que as funções são bem comportadas para poder fazer isso. E a mesma coisa lá, né? O ômega igual a ômega, só que aqui tem que prestar atenção nas contrações. Né? Você teria ômega mi, e aqui tem esse mi alfa, por exemplo. Tem que ser a contração, isso aqui é contravariante, aqui é covariante. Isso aqui seria novamente isso aqui da Hartman, se cancela com esse, e eu teria um D ômega, daí aqui tem que prestar atenção na posição dos is. Mi alfa, contrair os is, sobrou mi, contravariante e alfa covariante. Então agora eu vou fazer direto aquelas comutações lá, sem se preocupar. Vocês podem mostrar aqui de novo, θ igual a zero, θ com ômega igual a ômega com θ igual a zero. E a relação agora, quando você soma θ mais ômega menino, em vez de ser a delta é métrica, pela cada definição é isso. Professor, isso tudo foi feito por causa de vetores. Você poderia fazer para isso com vetores também? Algum tipo de separação desse tipo de projetores? Projetores? Para espinores? Essa é uma boa pergunta. Realmente eu não sei se você consegue fazer para espinores. Nunca vi assim, acho que não tem. Não. Ou se tem tem projetores. Não tenho certeza, não. Mas você poderia fazer para tensores. Né? Esse seria o que eu ia falar. É um dos objetivos hoje, mas eu vou deixar para depois. Mas eu só vou iniciar essa discussão. Eu gostaria de fazer em mais detalhes nela. Que é no caso dos tensores assimétricos. Por exemplo, dmi menos dmi. A primeira coisa que a gente faz é introduzir a
Identidade antissimétrica. Porque a identidade está meio óbvia. Se você calcular ali, mini, está falando aí, contraído com um B, capa lambda, você teria, primeiro termo, pega um B, capa lambda, coloca aqui. E a métrica seria meio, B, daí o índice capa, vira mi. O índice mi, o índice lambda vira mi. Menos meio. E agora troca, né? O índice kappa, ele vira mi. E o índice lambda vira mi. E daí no fundo esse aqui o que é? Menos mi. Então esse aqui é um mi. Então por isso que a identidade é antissimétrica. Ela é contraída, um tensor antissimétrico, e devolve o mesmo tensor, só que com os índices paralelos. Então, o que a gente poderia mostrar é que o que seria o análogo do operador. Esse aqui é o transverso. Esse aqui é o longitudinal. O que seria o análogo desses dois aqui? Lembrando que a representação, a mi, pertence a meio e ela está associada ao spin zero e spin 1. Outra anotação que a gente costuma utilizar, né, é que a mi terra, mini, a mi, transverso, e moe, mini, a mi, longitudinal. Esse diz que o A foi composto na parte transversa longitudinal, como eu fiz lá no teorema de Reynolds. Aqui os projetadores Taylor são um pouco mais complicados. Essa representação aqui no zero, esse aqui, então você espera que os projetores aqui eles dividam, separam spin. Esse aqui é uma luz associada ao spin zero. Esse aqui associado ao spin 1. Então aqui você vai ter o análogo dos projetores com spin 1. Então a notação vou construir melhor. Talvez a concessionária vai trabalhar também com isso. Mas seria o P, e aqui θ, mi, θ, mi sigma, menos θ, mi sigma, θ, mi. Então esse aqui é um
campo PB. De outra notação, campo PE. Esse aqui é maior. PE. Teta. Nível. Número em sigma. Mais teta. Em sigma. Número menos teta em sigma, teta nível em sigma menos teta, opa, aqui teta nível em sigma. Então a gente espera que esse daqui ele carrega. Cada um carrega um espinho. E a primeira coisa que deveríamos mostrar, não é só colocando os resultados, é que a soma deles é a identidade. Identidade nesse sentido aqui, simétrico. Omitindo os índices. PE mais P1B igual a identidade assimétrica. Dá um pouco de trabalho, mas você vai ter que trabalhar com os tetas da representação vetorial. Por que E e B? É uma analogia eletromagnetismo? E e B, assim, segundo ela, é uma homenagem porque da mesma maneira que o campo AMI ele está associado a um FMI menos AMI. O DMI, e aqui na equação movimento de FMI igual a zero. Então, o VMI está associado a um GMI no capa, VMI, GM capa, mais DMI. Mais decata B. Só que então é em homenagem a esse G aqui, porque se você quebrar ele, esse aqui ele é, vocês podem observar, ele é completamente assimétrico. Devido à simetria de BMI, isso aqui vai. Alguém se troca por equação. Então, esse GMI você pode quebrar ele em 0 e J e G e JK. Esse G e J ele pode ser associado a um Epsilon e JK. Normalmente se coloca um Ezinho K, e esse aqui é um Epsilon JK, um Bzinho. Então, em homenagem a esse E aqui, e a esse B, que no fundo é a eletrodinâmica de Calvi e Ramon. Então, esse aqui seriam os campos elétrico e magnético associados. Então, em homenagem a isso, o pessoal costuma utilizar o PE e PE. Então, pode ser que omitimos isso, PE mais PB é a identidade, colocando esses índices tudo dá
Aí só que aqui, né? Mini no sigma. Então a identidade vai ser como sigma aqui. Você pode mostrar aqui. P. Aqui novamente a gente tem aqui a anotação da vírgula. Deixa eu colocar, né? Ela indica a simetria em I e separadamente capa lambda. Você pode mostrar que isso aqui ele é PE 1 Mi alfabeto. Daí sem colocar os índices, né? Eu quero dizer que PE tudo nesse sentido aqui. E os próximos que você pode mostrar é que o PD ele é PD outra grande PD PE é igual a 0 igual a e eu estou repetindo aquilo que eu fiz, né? Exatamente P com P dá PE, os B's dá com B's, eles são ortogonais, a soma da identidade. Então qualquer coisa que for um operador, né? For A, P mais B, uma outra constante, PB igual a menos 1 seria 1 sobre A1 PE mais 1 sobre A2 PB. Aí tá a ideia. Dá para trabalhar bastante, mas é o que está por trás. Agora, a sua pergunta. Isso aqui eu fiz por tensionamento simétrico. Existe também a possibilidade por tensor simétrico, que é muito mais projetores. Porque tem a representação da regra. Carrega mais esquema. E agora, para o Spinoza, eu não consigo imaginar como você quer, assim. Talvez você pode pensar numa decomposição do Spinoza como se fosse pegar. Quando ela introduzir a matriz gama 5, talvez ele mostre você liberar o Spinoza de gravidades. Né? Mas é a diferença, né? Não é nesse sentido que a gente está colocando, mas. Você... Mais gama 5 sobre 2, né? Mais gama 5 sobre 2. 1 mais ou menos gama 5 sobre 2. Mas ali não é no sentido de você pegar a representação e utilizar os projetores. Porque eu teria o seguinte, né? Meu B mini, eles seriam B mini mais um B mini. Onde, por exemplo, esse carinha aqui seria o projetor P1B no B menino. Ou seja, no sentido desse produto aqui, né? E aqui também é o PE e é o BN e é o PE no produto B menino. O que eu gostaria de mostrar, mas não vou fazer, talvez o Léo faça, é que tem aqui coisas interessantes, é que a equação de movimento por D menino, D menino K igual a 0. Eu queria estudar e mostrar que de fato esse aqui tem algumas nuances nisso que a gente ia discutir. Aí ele aproveita aquele cara ali, Gini, ele é antissimétrico. Aí ele tem uma derivada. E quando atua uma derivada, os derivados é simétrico. Simétrico é simétrico dá 0.
Por isso, né? Não, por isso não. Mas ali, ó, porque Porque isso aqui identicamente nulo, não? Não, aqui ó, DMI, quando eu estou aqui, dá um D'Alembert-iano. Então, Ah, você está botando em cima, eu estou botando outra letra. Ah, Mi capa, né? Você botaria. não é porque você teria um D'Alembert-iano e as outras componentes. Mas a ideia é que... Se botasse si, Mi, delta Mi, aí seria identicamente nulo. Delta Mi, isso aí. daí sim, daí você teria que aplicar uma outra derivada aqui, né? Daí tudo bem. Esse aqui é identicamente nulo. Mas o que eu estou querendo, a ideia que seria a parte final, né? Só vou colocar o resultado aqui, né? Da mesma maneira que você... A gente sabe que o AT Mi está associado a spin. Então, se eu coloco uma equação de onda, né? A Mi e igual a zero, e utilizar a definição que eu coloquei de T, vai ter que DMI F mini é igual a zero. Agora aqui, se eu me engano, deve ver qual que dá, acho que é o PB, sim. Eu fiz a conta com